aqui mais uma vez o nosso grupo mensal da Associação Brasileira de Epilepsia. Hoje nós estamos com um tema muito importante, que é epilepsia em mulher, e a nossa convidada é a doutora Maria Luísa Manresa, do Hospital das Clínicas, uma pessoa muito parceira, muito querida da ABE, e vamos ouvir o que ela tem para falar. Melhor falar, né? Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando da ABE, e assim, vamos fazer uma palestra bem informal, o assunto é amplo, eu coloquei vários tópicos, a gente pode ir mais rápido ou mais devagar, de acordo com o interesse de vocês. Então, é um assunto complicado, né? Nós sabemos, por exemplo, que existe um número importante de mulheres, 15 milhões de mulheres com epilepsia no mundo e idade fértil. E todos os anos nascem aproximadamente 600 mil crianças dessas mulheres. E muitas delas, então, estão expostas aos fármacos antiepiléticos, além de outros problemas da epilepsia nessa faixa etária. Esse é um assunto que está sendo muito debatido. Vocês vão ver que existem vários sites na internet e mesmo nas associações de epilepsia falando que existem ferramentas para os próprios médicos seguirem e mesmo as mulheres terem conhecimento sobre o que deve ser abordado numa consulta numa mulher durante os anos reprodutivos. Não é só a mulher que vai engravidar, mas todas as mulheres nessa fase de idade reprodutiva, inclusive adolescentes. Então, é necessário que todas as mulheres sejam esclarecidas sobre todos esses pontos, porque dessa maneira elas podem cooperar no seu tratamento, que é extremamente importante. Então, nós vamos abordar alguns que nós achamos que são os mais importantes, que a mulher enfrenta no dia a dia, a mulher com epilepsia, para ver como ela pode participar e entender o que ocorre nessa fase da sua vida. Então, a primeira coisa é epilepsia catamenial. Não sei se vocês sabem o que é epilepsia catamenial. Então, a epilepsia catamenial é a ocorrência de crises epiléticas associadas à menstruação, ou então crises que pioram muito durante o período menstrual. Então, é muito comum aquelas mulheres que no período menstrual pioram muito das crises. Então, isso se chama de epilepsia catamenial. E por que ocorre epilepsia catamenial? Devido a um problema hormonal. Então, nós sabemos que no ciclo menstrual da mulher estão envolvidos principalmente dois hormônios, o estrógeno e a progesterona. O estrógeno, ele reduz o limiar convulsígeno. Então, na fase menstrual, existe um predomínio do estrógeno sobre a progesterona. E por isso, então, que fica mais fácil, que ele facilita o aparecimento de crises epiléticas, desde que ele está baixando o limiar convulsígeno. Então, por isso que ocorre esse aumento de crises epiléticas durante o período menstrual, porque predomina esse hormônio. Então, o que o médico deve saber? Então, muitas vezes a gente pede para vocês fazerem um diário de frequência de crises, e a gente às vezes pede para marca a menstruação junto, para a gente ter uma ideia se isso ocorre, porque existem algumas alternativas que nós podemos lançar mão nessa situação. Várias delas, a primeira delas, que eu acho bastante interessante, é o uso de benzodiazepínicos no período menstrual. Então, para você não aumentar o medicamento durante todo o mês, você aumenta só benzodiazepínicos no período menstrual. Uma outra, isso aqui é interessante, saiu recentemente um artigo também do uso de levetiracetam uma semana antes e após a menstruação. Por quê? Porque levetiracetam é um medicamento que faz nível sérico muito rápido. Não adianta eu colocar um medicamento que vai levar uma semana, 10 dias para aumentar o nível sérico. Então, eu preciso de medicamentos que aumentem o nível sérico rapidamente e depois você consegue diminuir. Então, por isso que nós... Independe, porque você vê que esses fármacos, clobazam, levetiracetam, são fármacos de amplo espectro. Então, aí a gente está usando por quê? Primeiro, ele é de amplo espectro. Segundo, ele faz nível sérico rápido. E você consegue tirar rápido também. Então, isso é uma estratégia que a gente usa nessas mulheres que têm um aumento de crises durante o período menstrual.
Existem algumas, por exemplo, o uso de acetazolamida, esse aqui eu já não acho muito interessante, algumas vezes não é tão eficaz, mesmo terapia hormonal, ou então aumentar a dose dos fármacos antiepiléticos durante o período. Mas eu acho que o mais interessante são esses dois aqui. Algumas vezes, principalmente naquelas crianças que não pretendem engravidar, ou muitas vezes você pede, inclusive, que suspenda a menstruação. O grande problema de suspender a menstruação, que os ginecologistas não gostam muito, é que a longo prazo piora o problema de osteoporose. Então, muitas vezes é uma medida que você não pode manter por muito tempo, né? E às vezes para a mulher também não é interessante. Mas muitas vezes em meninas que têm alguma deficiência cognitiva, a gente pode até inclusive suspender a menstruação. Mas se não, nós podemos usar mão dessas estratégias que funcionam bastante bem nessas mulheres que têm a epilepsia catamenial. Um outro fator que a gente discute bastante, que eu acho que é interessante, é a anticoncepção. Então, por que nós falamos isso? Então, nós precisamos sempre um aconselhamento pré-conceptual. Vocês vão ver que sempre nós orientamos os médicos que conversem com os seus pacientes. E, na realidade, quem é capaz de orientar melhor é o próprio neurologista. Os próprios ginecologistas não têm muita ideia de como fazer uma contracepção eficaz nessas mulheres. Por que isso é importante? É importante porque nas mulheres com epilepsia, a gravidez deve ser sempre planejada. Não é assim, então eu vou engravidar daqui a um mês. Não, a gente pede que pelo menos se planeje durante um ano, porque aí você vê como está a medicação, os cuidados que você tem que tomar. Então, para mulher com epilepsia, a contracepção é muito importante. Né? Lógico, para toda mulher é importante, mas para a mulher com epilepsia, principalmente se depois ela pretende engravidar, é extremamente importante. Então, por isso que nós dizemos, né, que esse aconselhamento é muito importante. Então, qual que é o grande problema da contracepção? Primeiro, nós vamos ver que as mulheres com epilepsia, elas têm uma falha anticoncepcional maior do que nas mulheres na população em geral. Obrigada. Então, independente do fato dela tomar algum medicamento ou não, nós vamos ver que na população em geral, a falha, se ela está tomando anticoncepcional, por exemplo, é de 1 para 100 mulheres por ano. Nas mulheres com epilepsia, essa falha chega a mais de 100 por 100 mulheres ao ano. Não se sabe bem por quê, mas nós vamos discutir alguns dos problemas que podem levar essa maior falha de contracepção das mulheres com epilepsia. Então, vocês vão ver que muitos desses problemas já são inerentes ao fato da pessoa ter epilepsia, tá? Então, a primeira coisa é a escolha de anticoncepcional. Então, isso os ginecologistas não sabem. Então, frequentemente a gente aconselha a paciente, olha, você fala com o seu ginecologista para colocar, porque você precisa, se você quer tomar um anticoncepcional. O que eles falam? Eles falam o seguinte, não, as mulheres com epilepsia não podem tomar anticoncepcional porque o anticoncepcional tira o efeito do fármaco antiepilético. Isto não é verdade. O que acontece? Por que a gente precisa saber? Porque existem alguns fármacos antiepiléticos que é justamente ao contrário. Existem alguns fármacos antiepiléticos que estão aqui listados, a carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, que são um fármaco que nós chamamos indutores enzimáticos. Oxcarbazepina e topiramato, que eles abaixam o nível dos hormônios, porque eles são metabolizados no fígado, do mesmo lugar que são metabolizados os hormônios. E o que eles fazem? Esses medicamentos, eles aceleram o metabolismo hepático. Então, eles aceleram o metabolismo hepático e, com isso, os hormônios são eliminados mais rapidamente. Então, mulheres que tomam esses medicamentos que diminuem os hormônios não devem usar anticoncepcionais orais, porque elas não vão ter uma anticoncepção eficaz, porque esses hormônios não vão conseguir atingir um nível importante. Então, o que essas mulheres que tomam esses medicamentos precisam usar? Injeção trimestral, que às vezes até a gente usa, em vez de usar a cada 3 meses, usa a cada 2 meses, ou então os endoceptivos, DIU e SIL. Tá? Então, quem toma
esses medicamentos não devem usar anticoncepcionais orais, que na realidade são os mais comuns e os mais fáceis de serem utilizados, mas não são eficazes para quem está tomando essa medicação, tá? Por outro lado, existem alguns medicamentos que não, alguns fármacos para epilepsia que não alteram os hormônios. Então, todos esses aqui listados, benzodiazepínicos, lacosamida, levetiracetam, lamotrigina, valproato, vigabatrina, eles não alteram os hormônios porque eles não são metabolizados no fígado. Então, as mulheres que tomam esses medicamentos podem usar qualquer anticoncepcional, incluindo os anticoncepcionais orais. Tá? Então, por isso precisa saber, senão não consegue mesmo fazer uma boa contracepção. O único ponto que os ginecologistas têm razão, o único hormônio que diminui um fármaco antiepilético é o estrógeno. Então, e diminui o quê? Diminui somente a lamotrigina. Então, mulheres que tomam lamotrigina, se elas usam anticoncepcional com nível de estrógeno, vai diminuir o nível de lamotrigina. Então, esse é o único fator em que realmente os anticoncepcionais vão diminuir a concentração do fármaco antiepilético. Mas também só da lamotrigina e só o estrógeno, que é uma situação não muito frequente, mas é importante saber também. Com os outros fármacos, é o contrário, né? São os fármacos antiepiléticos que diminuem a concentração dos hormônios. Ficou claro? Isso é muito importante, viu? Porque os ginecologistas não sabem muito bem orientar. Então, o neurologista que tem que saber, e vocês também têm que saber isso. Depois a gente pega e escreve direitinho, porque isso é importante que vocês saibam isso também. Bom, aí, por exemplo, eu tenho uma paciente, ela quem tem epilepsia e ela quer engravidar. Então, é aquela história, o planejamento gestacional. Primeiro, a gente evita que ela engravide, né, para estar esse tempo, mas depois nós vamos fazer um planejamento para que quê? Para que ela tenha uma gravidez o mais seguro possível. Então, mas nós vamos ver, e um primeiro ponto que surge, é que algumas mulheres com epilepsia têm dificuldade para engravidar. Então, nós vamos ver que não se sabe bem qual é a razão direta entre epilepsia e infertilidade, mas realmente as mulheres com epilepsia têm maior dificuldade para engravidar, não todas, né, mas uma fração importante, do que as mulheres em geral. Vários são os fatores, existem fatores da própria epilepsia, não se sabe por quê, mas, por exemplo, nós sabemos que as mulheres com epilepsia, 1/3 delas têm redução de fertilidade. Muitas delas referem hipossexualidade. 50% delas têm alteração nos ciclos menstruais. E levando, então, à falta de menstruação e menopausa precoce. Pode falar. Hipossexualidade é quando você não tem um desejo de ter relação sexual, de ter um comportamento sexual, tá? Então, existem alguns fatores que levam a isso, da própria epilepsia, mas nós vamos ver que também existem alguns fatores de medicamentos que podem levar. Então, um outro fato que pode levar essa dificuldade para as mulheres com epilepsia engravidar é medicamentoso, dos fármacos antiepiléticos. Então, todos vocês sabem, se não sabem, que o valproato, ele leva o que nós chamamos a síndrome do ovário policístico. Então, ele leva um distúrbio hormonal, um distúrbio na mulher, né? De tal maneira que ele leva essa síndrome, que leva todos esses fatores e leva à infertilidade. Tá? É lógico, não são todas as mulheres, mas a incidência de infertilidade, de síndrome de ovário policístico em mulheres que tomam esse medicamento é alto. Então, é uma preocupação que o neurologista tem que ter. Eu, por exemplo, sempre tenho, mas nem todos têm. Quando eu tenho uma paciente que está tomando valproato, toda consulta eu pergunto se ela tem uma menstruação regular. Na medida que ela fala, eu não tenho uma menstruação regular, e por exemplo, está a idade que ela quer engravidar, então a gente fala, olha, vamos no ginecologista, vamos fazer um exame para você, um ultrassom, para ver se você não está desenvolvendo uma síndrome de ovário policístico. Um efeito colateral do valproato. Do valproato.
o valproato, aí depois a gente vai ver, tá? Então, esse seria, né, uma causa de infertilidade em mulheres com epilepsia. Um outro trabalho que é interessante, esse trabalho aqui é também estudando a infertilidade e fármacos antiepiléticos, foi feito em Kerala. Eles fizeram, então, um levantamento de mulheres casadas, em idade fértil, e viram que 38% delas permaneceram inférteis. Entre os fatores de infertilidade, o que chamava atenção era aquelas mulheres que tomavam o maior número de fármacos antiepiléticos. Então, as que tomavam um fármaco só tinham menor chance de serem inférteis do que aquelas que tomavam 3 ou mais fármacos antiepiléticos, tá? Então, a conclusão desse trabalho é que mais de 1/3 das mulheres com epilepsia pode apresentar infertilidade e que alguns fatores fazem a pensar nisso. O primeiro deles seria o uso de múltiplos fármacos antiepiléticos. Eles observaram alguns outros fatores, como idade avançada e menor escolaridade. Tá? Um outro trabalho mostra também que isso ocorre também em mulheres que têm crises à noite. Então, aí leva uma hipossexualidade, porque se você tem crise à noite, você fica preocupado, então também leva a hipossexualidade. Então, são vários fatores. Então, existem aqueles fatores inerentes à própria epilepsia, que a gente não sabe bem quais são, mas existem aqueles relacionados a medicamentos, tipo de crise, ocasião das crises e assim por diante. Mas isso é um fator que, por exemplo, a mulher que quer engravidar, que você percebe que ela não está conseguindo, então você tem que pesquisar todos esses fatores, você tem que estar alerta para isso, para saber como orientar a paciente. Bom, então isso é o que eu falei para vocês, né? Então a gente tem que ficar alerta quanto às irregularidades menstruais. Então o neurologista tem que ter o hábito de perguntar para as suas mulheres em idades gestacionais, principalmente aquelas que têm interesse em engravidar, quanto às irregularidades menstruais. E vocês também têm que aprender a contar isso para o médico, né? Para o neurologista e, quando necessário, encaminhamento para um ginecologista. Bom, então a nossa paciente, a nossa mulher com epilepsia, ela quer engravidar, nós já sabemos que ela precisa de uma gravidez planejada, pelo menos 1 ano, então aqui a gente aconselha a todas as mulheres que avise o seu neurologista com antecedência que ela quer engravidar, para que ele possa adequar a sua medicação. Outra coisa extremamente importante, não mude a medicação sem orientação. Então, isso é muito frequente, não só vocês vão ver nesse período que ela quer engravidar, mas principalmente durante a gravidez. Então, vocês não devem nunca mudar a medicação sem orientação. Ah, não estou bem com essa medicação, eu engordei, eu isso, aquilo. Você vai ao médico, não mexe e fala, doutor, tem algum outro remédio? Eu estou com isso, estou com aquilo. Então, junta com o médico, vocês vão ver qual é o melhor medicamento para vocês. Além disso, siga corretamente as orientações recebidas. Aí não esqueça, então, de tomar, nós vamos ver depois, a medicação e o ácido fólico, que a gente sempre adiciona nessa fase, que, aliás, o hábito aqui entre nós é sempre que uma mulher está em idade gestacional, junto com o fármaco, a gente sempre adiciona o ácido fólico. Então, esse é o planejamento que deve ser feito 1 ano antes, manter o ácido fólico, que a gente está sempre associando, e a avaliação do tratamento pelo médico. Então, o médico tem 1 ano para saber, ele vai ver se ele pode melhorar o seu tratamento, porque existem fatores que vão ser ruins durante a gravidez. Por exemplo, politerapia, quer dizer, tomar vários medicamentos. Então, ele vai ver se é possível diminuir o número de medicamentos que a mulher toma. Ele vai dosar a medicação no sangue, porque nós vamos ver que durante a gravidez, essa concentração do medicamento pode mudar. Então, é importante que ele saiba qual era o seu nível sérico antes de você engravidar, aquele nível sérico que era o ideal para você, para que depois, durante a gravidez, ele possa levar você de volta a um nível sérico que era bom para o seu tratamento. E sempre que possível, nós vamos ver depois evitar o uso de valproato e carbamazepina. E sempre, lógico, esclarecer a paciente. Então, por isso que você vê que a gente precisa de um tempo bom para você poder planejar a gravidez. Então, como que o médico vai
conduzir numa mulher que deseja engravidar? Primeira coisa, ele vai ter que saber, vai ficar questionando, né, qual é a epilepsia que essa paciente tem e qual o medicamento que ele deve usar. Na realidade, é um grande problema. O controle de crises epiléticas durante a gravidez, o médico vai ficar como uma gangorra, entre a cruz e a espada. Ele vai ter que buscar um medicamento eficaz no controle das crises, ou seja, um medicamento para o seu tipo de crise, né, e para aquele tipo de paciente, e verificar o potencial teratogênico dos fármacos que ele vai escolher. Porque nós vamos ver que existem alguns fármacos que são mais teratogênicos, que levam maior número de malformações do que outros. Mas, às vezes, para esse tipo de crise, que é tipo de epilepsia que a sua paciente tem, o fármaco mais teratogênico é o mais eficaz. Então, a escolha do fármaco durante a gravidez tem que ser pesada, levando em conta os prós e os contras da gravidez. Então, primeiro ele vai escolher o fármaco. Como que ele vai escolher o fármaco? De acordo com o tipo de crise, o tipo de epilepsia que o paciente tem. Então, esse aqui é um esquema, né? Acho que vocês já viram, é um esquema da nova classificação das crises epiléticas e da epilepsia, que saiu agora foi publicado em 2017, e é isso que vai orientar o médico. Então, se a paciente tem uma crise focal, se ela tem uma crise generalizada, se a epilepsia é focal generalizada ou se é uma síndrome epilética. Aí, depois disso, nós vamos ver, então, o que acontece com as crises durante a gravidez. Eu não vou entrar em discussão quais os melhores fármacos, de acordo com cada tipo de crise, porque daí ficaria muito comprido. Então, o que acontece com as mulheres durante a gravidez? Os estudos mostram que a maioria das mulheres que já estavam livres de crises, elas se mantêm livres de crises. Uma pequena fração só é que passa a ter um aumento do número de crises. E aqui nós vamos ver que alguns fármacos são mais eficazes durante a gravidez. Então, por exemplo, esse estudo mostra que dessas mulheres que ficaram livres de crises durante a gravidez, que vocês veem que é mais de 50% das mulheres ficam livres de crises, a maior fração estava em uso de valproato, que é um medicamento que nós vamos ver bastante problemático. Em segundo lugar, fenobarbital, que também é uma medicação bastante problemática. Depois, carbamazepina e a lamotrigina, que também tem os seus problemas. Mas mostrando, então, que esses medicamentos, na realidade, é que deixavam as mulheres sem crises e, principalmente, sem crises tônico-clônicas generalizadas. Quais são os fatores que levavam a um aumento de crise durante a gravidez? Então, se procurou ver por que algumas mulheres que estavam controladas começavam a ter crise durante a gravidez. Existem, lógico, alguns fatores da própria gravidez. Então, a mulher tem um aumento de estrogênio, que vocês já viram que é o hormônio que diminui o limiar convulsígeno, que facilita o aparecimento da crise. A mulher incha, então ela vai diluir a concentração do medicamento dela, tá? Ela tem também uma hiperventilação, que isso também muda o metabolismo das drogas, estresse e ansiedade, que em muitas mulheres facilita o aparecimento de crise, e assim por diante. Então, diminuição da concentração sérica dos fármacos pela retenção hídrica, alteração do ciclo vigília-sono. Então, a gente sabe que algumas epilepsias, as crises epiléticas, ocorrem principalmente se existe privação de sono, e isso é comum, a mulher não dorme bem, né? E efeitos da gravidez sobre a farmacocinética dos fármacos. Mas qual é, de todos, o principal mecanismo que leva a um aumento de frequência de crise durante a gravidez? Falta de adesão. Então, os trabalhos mostram que muitas mulheres, durante a gravidez, por medo dos problemas dos fármacos, que a gente vai estar falando aqui, teratogenicidade e tudo isso, elas passam... diminuem o medicamento, muitas interrompem o medicamento, ou mesmo às vezes até esquece mais de tomar a medicação. Então, o principal problema que aumenta a frequência de crise durante a gravidez é falta de adesão. Contra esses daqui, a gente ainda pode até
tem um pouco mais de dificuldade, mas às vezes pode melhorar. Mas esse aqui depende só de vocês, depende só das mulheres. Então, é importante que ela tenha consciência que ela não deve interromper a medicação, ela não deve diminuir a dose da medicação, nem tentar trocar porque ela está grávida, sem falar com o médico. Esse é o principal fator. E o que acontece com as crises tônico-crônicas generalizadas durante a gravidez? Aparentemente, os estudos mostram que essas crises, elas não determinam malformações fetais, porque o grande problema, quais são os problemas que a gente tem durante a gravidez? Aborto, natimorto e teratogenicidade, que são as malformações fetais. 2 a 3% da população, em geral, tem risco de ter filhos com alguma malformação. As mulheres com epilepsia, esse risco aumenta, tá? Mas será que as crises seriam responsáveis por isso? Não. Aparentemente, as crises não aumentam o risco de malformação, mas elas podem levar a crises, levando estado de mortalidade materna e fetal. Depois a gente vai ver, eu vou estar falando de SUDEP para vocês, quando entrou o uso da lamotrigina. Então, a crise, ela, principalmente no início da gravidez, ela é perigosa, porque ela pode levar a aborto, natimorto e própria mortalidade materna. Além do que, vocês imaginam o que é uma mulher grávida ter uma crise. A crise tônico-crônico, qualquer ela vai cair, além de se machucar, é extremamente, por isso que é extremamente danosa. Então, nós temos que fazer tudo para evitar que as mulheres grávidas com epilepsia tenham crises durante a gravidez, porque isso é muito ruim. Por isso que muitas vezes a gente faz a dosagem do nível sérico dos fármacos antes de vocês engravidarem, para depois ter um controle depois que, quando já está grávida, tá? Mas o principal é a colaboração no sentido de não mudar a dose da medicação. Então, risco de perda fetal. Bom, o outro problema, então, esses seriam, nós temos que escolher, então, fármacos que sejam eficazes no controle das crises, de acordo com o tipo de crise. Parece fácil, mas qual é o grande problema que nós temos? É o potencial teratogênico dos fármacos antiepiléticos. Então, os fármacos antiepiléticos, eles vão lá, não só, eles podem determinar diminuição do crescimento intraútero, então as crianças nascem pequenas para a idade gestacional, podem lesar a malformações congênitas menores ou maiores, e além das malformações, eles podem levar a efeitos no desenvolvimento cognitivo e do comportamento da criança, do feto. Uma coisa que a gente, até um tempo atrás, a gente ficava mais tranquilo, é porque a gente sabe que a organogênese, o que é a organogênese? É o período de formação dos órgãos. Ocorre logo no início da gravidez, na primeira e na segunda semana. Então, às vezes, quando a mulher vinha para a gente, falava, eu estou grávida, estava usando, às vezes, um fármaco que é até meio danoso, que era o valproato, por exemplo, aí a gente falava, bom, mas o período da organogênese já passou, se tinha que fazer alguma coisa, já aconteceu. Só que agora a gente sabe que essas alterações do desenvolvimento cognitivo, como autismo, deficiência mental e outros distúrbios como o TDAH, eles podem ocorrer, dependente do fármaco, daquelas crianças que foram expostas aos fármacos antiepiléticos durante toda a gestação e provavelmente mais para o final da gestação. Então, o uso de fármacos no início da gestação, eles podem ocasionar malformações e no final da gestação, eles vão levar, então, a alteração do desenvolvimento da criança, tá? Então, vamos ver quais seriam essas alterações. Então, todos os fármacos antiepiléticos, eles cruzam a placenta, levando, então, a concentrações farmacologicamente ativas no embrião e no feto, e por isso que alguns fármacos são mais teratogênicos do que outros. E aí, o médico vai ter que determinar qual é o melhor medicamento para você e para o bebê. Não existe um padrão específico. Na maioria das vezes, são o que nós chamamos de malformações menores. Hipoplasia de unhas, de falanges, hipertelorismo, mas podem ocorrer malformações maiores, como defeitos do tubo neural, que a gente chama, é o fechamento, né, da coluna, levando, então, ao aparecimento de meningocele,
anomalias de crâniofaciais, como lábio leporino, anormalidades cardíacas do trato urinário e assim por diante. E essas malformações vão estar na dependência dos fármacos antiepiléticos. Então, isso foi visto do quê? Há cerca de um tempo, começaram os vários países a fazerem bancos de gravidezes. O que é? Eles começaram a ligar para todas as mulheres que estavam grávidas, verificar o medicamento que ela estava tomando e depois avaliavam os recém-nascidos. E a partir disso se percebeu quais eram os fármacos mais teratogênicos, quais eram os problemas que essas mulheres tinham durante a gravidez. E aqui esse é um trabalho que saiu agora recentemente, em 2019, em que esse autor Thompson é um médico que é o responsável pelo EURAP. EURAP é o Banco de Gravidez da Europa. Então, ele reuniu os dados de vários bancos de gravidez, do europeu, que também pega alguns países da América Latina, do norte-americano, do Reino Unido e da Irlanda. Então, ele pegou esses 3 registros de gravidezes e foi observar quais eram os fármacos que eram mais teratogênicos. Então, o que ele observou? Que os fármacos menos teratogênicos, que levam menor malformações, são o levetiracetam, a lamotrigina e a oxcarbazepina. Por outro lado, quais são os fármacos mais teratogênicos? O valproato é o campeão de todos. Tá? Em seguida, fenobarbital. E é interessante porque até um tempo atrás os ginecologistas achavam que fenobarbital era um medicamento seguro. Inclusive, eles tinham o hábito errado de trocar a medicação, porque depois que a mulher engravida, a gente não muda a medicação, mesmo se ela está com valproato. Então, eles tinham o hábito de trocar e usar, usa fenobarbital, mas o fenobarbital é teratogênico quase tão quanto o valproato. Então, esses são os fármacos mais teratogênicos e esses são considerados os fármacos mais seguros. É evidente que essa teratogenicidade aqui, principalmente o valproato... O que tem o fenobarbital? O fenobarbital é o Gardenal. Então, aqui, ó, levetiracetam é o Keppra, né? Lamotrigina tem vários, tem Neural, é o Lamictal. Oxcarbazepina é o... oh, meu Deus. Leptal. Topiramato é o topiramato mesmo, carbamazepina é o Tegretol, fenitoína é o Idantal, fenobarbital é e Gardenal e valproato, é o divalproato, valproato sódio é o Depakote. Né? Depakote é o Depaquene. Agora, uma coisa também é que aqui, olha, aqui, por exemplo, esse efeito do valproato, que se sabe também que ele é dose dependente. Então, se você usa doses abaixo de 600 miligramas por dia, ele tem uma teratogenicidade que se assemelha, por exemplo, a uma teratogenicidade de uma carbamazepina em 400 miligramas. Então, além de você ter que verificar qual é o fármaco que você vai utilizar, também a dose. Por que isso é importante? Porque existem algumas formas de epilepsia generalizadas genéticas, por exemplo, epilepsia mioclônica juvenil, que o valproato é o fármaco de escolha. Muitas vezes as mulheres não controlam, os pacientes não controlam com outra medicação. Então, se possível, usar a dose baixa. Atualmente, a gente tem o levetiracetam também para essas crises da mioclônica juvenil, mas tem pacientes que não controlam. Então, se precisar usar o valproato, tentar usar em dose baixa. E também as malformações vão variar de acordo com o fármaco. Então, por exemplo, aqui no Gardenal, né, no barbitúrico, as principais malformações são cardíacas. Por exemplo, no valproato, as principais malformações são os fechamentos do tubo neural, que a gente chama que é aquelas herniações do tecido, as meningoceles, aquelas hérnias que dão, e assim por diante. Então, a malformação, o tipo de malformação, vai depender também do fármaco antiepilético que está em uso.
Bom, além disso, como eu falei para vocês, além dessas malformações congênitas, atualmente a gente sabe que também a exposição aos fármacos antiepiléticos durante a gravidez pode levar a problemas cognitivos. Então, você pode ter aqui, eu coloquei só um trabalho, mas existem vários trabalhos, mostrando, por exemplo, que o atraso no desenvolvimento cognitivo, né, diminuindo o coeficiente de inteligência, é relacionado principalmente ao valproato. O aparecimento de autismo tem sido relacionado à oxcarbazepina, valproato, lamotrigina, elamotrigina e valproato. Atraso no desenvolvimento psicomotor ao valproato e carbamazepina e fenobarbital. E o que se observa é que muitas vezes esses atrasos cognitivos, eles são mais evidentes também quando está associado ao valproato, mas também pode ocorrer devido a outros fármacos. Então, aqui a conclusão desse trabalho é que valproato isolado ou combinado com outros fármacos está relacionado à maior chance de desenvolvimentos, de alterações do desenvolvimento neurológico, né, em comparação ao grupo controle. Oxcarbazepina e lamotrigina estariam associados a maior ocorrência de autismo, então é necessário que o médico reveja também todas essas alterações que podem ocorrer. E levetiracetam, ele não levou uma maior incidência, maior do que na população em geral, porque é lógico, isso tem uma chance de ocorrer na população em geral, o número de crianças acometidas com esses problemas em uso de levetiracetam foi semelhante ao grupo controle, então semelhante da população em geral. Seria então mais seguro? É o mais seguro. Seria o mais seguro. De todos eles. O levetiracetam atualmente, ele é o menos teratogênico e que dá menos distúrbios cognitivos. Agora precisa ver se o paciente controla a crise dele. E tem os efeitos colaterais do levetiracetam, então irritabilidade, todos esses efeitos. Também é o que eu estou falando aqui só dos problemas durante a gravidez. Mas a gente sabe que cada medicamento também tem seus efeitos colaterais. Então, em relação à gravidez, realmente ele é um dos fármacos mais seguros. Até um tempo atrás, a lamotrigina era considerada. Agora, vou explicar para vocês depois por que ela não é mais considerada o fármaco da mulher com epilepsia grávida. Bom, então a mulher está com epilepsia, está grávida, o que o médico deve fazer com a sua paciente? Como aquilo que eu falei para vocês, controlar o nível sérico dos medicamentos. Ele só vai aumentar a dose se essa paciente tiver uma piora das crises. Então, se a paciente está bem, mesmo se o nível sérico estiver baixo, ele não há necessidade de aumentar. O único medicamento que há necessidade de aumentar é a lamotrigina. Por quê? O que aconteceu com a lamotrigina? Quando a lamotrigina entrou no mercado, se achou que ela era maravilhosa para mulher com epilepsia grávida, porque ela quase não dava, não era teratogênica. Aí se começou a se perceber que havia um aumento do número de abortos e natimortos em mulheres com lamotrigina, porque elas começaram a apresentar crises convulsivas, principalmente crises convulsivas. Então, se percebeu o quê? Que o nível sérico da lamotrigina, ele cai bruscamente assim que a mulher engravida. Então, começava a ter escape de crises e levando, então, muitas vezes a abortos e natimortos. Então, por isso que a lamotrigina, quando vai ser usada durante a gravidez, o médico, geralmente, ele tem que dosar, tem que aumentar assim que a mulher ficar grávida. Aliás, até a gente tenta aumentar um pouco antes, porque a mulher só vai descobrir que está grávida dali a 2 semanas ou 3, e tomar cuidado. E aí você vai mês a mês, a mulher que toma lamotrigina, mês a mês, vai dosando a lamotrigina e adequando o nível sérico. O grande problema é que quando ela dá luz, você tem que baixar imediatamente, senão ela intoxica. Então, é um problema o uso de lamotrigina durante a gravidez, tá? Então, além então, de controlar o nível sérico dos medicamentos, tem que fazer uma monitorização fetal. A gravidez de mulher com epilepsia é sempre considerada uma gravidez de risco, tem que ter sempre uma equipe multidisciplinar, né? E o uso de vitamina K no último mês para aquelas mulheres que usam esses fármacos que pode levar a hemorragia durante o parto, porque eles são indutores enzimáticos. Então, as malformações fetais, como nós já falamos, então isso aqui é uma meningocele, né? Para quem não sabe, esse é um defeito de fechamento do tubo neural, é a malformação mais comum com valproato.
E o que se discute, então, é o uso do ácido fólico durante a gravidez. O que acontece? O que se acredita é que os fármacos antiepiléticos diminuem o ácido fólico do organismo. E o que se acredita é que talvez o ácido fólico ele possa diminuir a teratogenicidade. Mas isso está bastante discutível na literatura. Então, existem alguns trabalhos que falam que ele realmente diminui a frequência de malformações, mas, ou mesmo nesse estudo que mostrou que ele melhorou, inclusive, o desenvolvimento cognitivo, mas existem outros trabalhos que acham que não, que ele não é eficiente. Então, esse aqui é o Thomson, que é esse médico que eu falei para vocês, que estuda bastante mulher com epilepsia grávida, ele fala o seguinte, você deve usar, ele acha que todo mundo deve usar o ácido fólico, porque inclusive não faz mal, mas informe a sua paciente que não existe uma comprovação científica de que ele é eficiente. Mas isso é tão discutível, há um tempo atrás se achava que isso era tão importante, mas também ele age em anemia, né? O ácido fólico ele melhora a anemia, que as farinhas atualmente no Brasil, elas são complementadas com ácido fólico. Então isso, um dos fatos era não só para evitar a anemia, mas também para evitar a malformação em mulheres grávidas, porque essas malformações ocorrem também em mulheres sem epilepsia, né? E existia, quando começaram a estudar ácido fólico, alguns trabalhos na Alemanha mostrando que o ácido fólico diminuía a incidência de malformações congênitas, mesmo em mulheres que não tinham epilepsia. Então, se começou nesses países a complementar a farinha com ácido fólico, tudo isso, mas, porque inclusive quando a mulher descobrisse que estava grávida, já tinha uma complementação do ácido fólico. Mas atualmente a literatura discute muito o assunto. Na dúvida, nós usamos. A gente tem o hábito de, inclusive, quando a mulher começa a tomar medicamento, inclusive adolescente, a gente já pede para tomar ácido fólico, porque inclusive adolescente a gente nunca sabe quando vai engravidar, apesar de que a gente fala, olha, tem que avisar, tem que ser uma gravidez planejada, a gente orienta a anticoncepção, mas com frequência elas vêm e voltam grávidas. Então, normalmente, quando a gente começa a dar um fármaco antiepilético, a gente já prescreve o ácido fólico também. Bom, e qual é a orientação? Nós vimos que tudo que o médico tem que fazer, mas o que a mulher com epilepsia grávida tem que fazer? Em primeiro lugar, não mudar novamente, não mude a medicação antiepilética, não diminua a dose, tome corretamente. Em caso de dúvida, fale com o seu médico. Ah, eu não estou bem, não. Sempre, porque ele que vai ver se pode diminuir, o quanto vai diminuir, e porque para evitar a ocorrência de crise. Procure ter uma vida saudável, procure dormir adequadamente, porque nós já sabemos que algumas crises epiléticas são facilitadas pelo sono, evite fazer privação de sono. Então, isso é extremamente importante, porque a gente viu que a maioria das vezes a ocorrência de crises é porque as mulheres interrompem a medicação. E o parto? Como que é o parto da mulher com epilepsia? Precisa ser um parto diferente? Bom, nós vimos que ele é a gravidez da mulher com epilepsia é considerada uma gravidez de risco. Também o parto, ele deve ter em hospitais capacitados com berçário de risco. Não significa que seja obrigatório fazer cesárea, não. A gravidez deve ser, o parto deve ser o que for mais adequado para aquela mulher, independente dela ter epilepsia ou não. Mas é importante que seja, porque existem algumas ocorrências que podem surgir durante. O primeiro caso é a vitamina K para o recém-nascido, aquelas crianças em que a mãe usavam aqueles fármacos indutores enzimáticos, carbamazepina, fenitoína e fenobarbital, porque pode facilitar a ocorrência de sangramentos durante o parto. E também o recém-nascido vai ter que ser bastante observado, porque vocês imaginam que esse bebê, ele ficou durante toda a gravidez recebendo esses medicamentos, porque os medicamentos atravessam a placenta. Então, o bebê tem esse medicamento no sangue, é como se uma de vocês estivessem tomando o remédio. Então, nós temos que observar esse bebê em 2 pontos. Se eles não têm sinal de abstinência, ou seja, sinais que aparecem quando você fica sem o medicamento, ou sinais de intoxicação. Tá? E, novamente, né, evitar estresse e privação de sono.
O médico deve reajustar a dose dos fármacos antiepiléticos se ele mudou durante a gravidez, principalmente na lamotrigina. E estimular a amamentação. Passam, depois eu vou falar para vocês. Tá? Então, sempre o médico tem que ter o cuidado de ajustar a dose do fármaco. Nós tivemos uma vez uma paciente, que era até paciente da Carmen Ziara, que ela tomava a lamotrigina foi sendo aumentada durante a gravidez, e ela deu à luz fora do HC. Então, ela, um mês depois, voltou para a gente totalmente intoxicada pela lamotrigina, porque o médico que fez o parto não sabia que teria que diminuir a dose da lamotrigina. Então, a mulher estava completamente tonta, né, por causa do excesso. Então, o médico tem que lembrar de voltar a dose, se ele aumentou a dose, voltar à dose anterior, porque isso que é importante, inclusive, você ter dosado antes da mulher engravidar, porque daí você sabe qual é a dose que controlava a crise daquela mulher, para você não precisar dar uma dose muito alta. E o aleitamento materno, ele deve ser, a gente deve encorajar, mas sempre é discutido com a mãe. Sempre que, quais as vantagens e as desvantagens da amamentação. Então, os fármacos antiepiléticos também, da mesma forma, devem ser mantidos no parto e no puerpério. Isso que eu falei, né? Se você tem que adequar o medicamento à dose anterior. Lembrar que algumas vezes as crises também podem aumentar. Então, 1 a 2% das mulheres apresentam crises tônico-crônicas durante o parto e 1 a 2% nas primeiras horas após o parto, geralmente pelo estresse, privação de sono. Então, isso pode ocorrer. Por isso que é interessante que elas estejam num hospital adequado, que saiba tratar adequadamente se ocorrer alguma crise epilética. Então, aquilo que você me perguntou, sim, a concentração dos fármacos no leite é diretamente proporcional à concentração plasmática na mulher. Então, todos os fármacos antiepiléticos, eles passam para o leite, alguns em maior porcentagem, como, por exemplo, o levetiracetam, e outros em menor porcentagem. O levetiracetam, ele passa bastante para o leite materno. Mas acontece que, qual é o problema da metabolização desses fármacos? Por exemplo, a carbamazepina, quando ele passa para o bebê. A carbamazepina é metabolizada no fígado. Então, o fígado do bebê ainda é imaturo. Então, ele não vai conseguir metabolizar tão bem como um adulto ou uma criança maior. Por isso que, às vezes, apesar dele estar recebendo a carbamazepina durante a gravidez, a quem metabolizava era a mãe. E aqui ele recebe a mesma dose, mas ele não consegue metabolizar. Então, ele pode ter sinais de intoxicação pela carbamazepina. No levetiracetam, isso não ocorre, porque apesar dele passar 100% para o leite materno, ele não é metabolizado no fígado. E o método de metabolização dele, o bebê já é capaz de fazer. Tá? Então, ele não vai intoxicar. O principal são aqueles fármacos que são metabolizados no fígado, que o bebê pode não ser capaz de metabolizar, então ele pode intoxicar com esses fármacos quando é através do leite materno. Então, a gente deve sempre estimular a amamentação, né? Lembrando que eles são excretados. É preciso orientar a mãe. A Academia Americana de Pediatria, ela recomenda que as mães amamentem, mas isso só deve ser interrompida se o recém-nascido apresentar sinais de intoxicação, como sedação, irritabilidade ou dificuldade para sugar. Mas o interessante é que a gente, quando revê a literatura, muitas vezes as mães não querem amamentar, preferem não amamentar. A gente orienta, discute que é bom para a criança, que é bem para a mãe, não é só o fato de você estar fornecendo um nutriente importante, mas a relação mãe e bebê é muito importante, né, nesses primeiros dias, mas algumas mães preferem não amamentar, mas é sempre discutido com elas, porque é um direito delas decidirem se elas querem amamentar ou não. Então, agora, sempre a gente orienta, principalmente quando está fora da maternidade, orientação quanto à amamentação. Sentar no chão, principalmente, ou num lugar protegido, porque se ela tiver uma crise e ela tiver uma queda, ela pode machucar o recém-nascido, né? Então, é muito importante, nesses primeiros dias, o auxílio da família.
Uma outra coisa que a gente orienta também, por exemplo, principalmente naquelas mães em que a privação de sono é um fator importante para desencadear a crise, que elas evitem amamentar à noite. Então, a gente orienta que elas amamentem durante o dia, depois elas tiram o leite e à noite algum familiar, ou o pai ou a mãe, dá o leite materno para a criança no chuquinha, para ela não precisar, ele não precisar interromper de receber o leite materno. Então, mas isso aqui é muito importante também, por exemplo, a gente orienta, né, em casa, depois a gente vai ver como lidar. Então, a mãe deve evitar de ficar sozinha com a criança, de dar banho sozinha, nesses primeiros dias, até ele ter certeza que ela está bem, que ela não vai ter crise. Principalmente, evitar, de fazer privação de sono, né, durante essa fase. Então, essa é a prevenção de crises, que a gente orienta os pais a mãe manter um sono adequado, preparação de segurança em casa, segurança para o recém-nascido, trocar na cama, dar banho sempre com alguém junto, evitar carregar a criança, evitar andar em escadas com a criança. Então, sempre esses cuidados no primeiro dia para evitar que, se ela tiver alguma crise, possa levar a um traumatismo para a criança. E o último assunto que eu queria falar com vocês é a gravidez e SUDEP. Então, não sei se vocês sabem o que é SUDEP. SUDEP é morte súbita em epilepsia. Então, se sabe que aliás, isso é uma coisa que atualmente está sendo muito falado, e os médicos estão sendo sempre orientados para discutir com seus pacientes a possibilidade de SUDEP. Pessoas com epilepsia podem apresentar morte súbita durante o sono. E é lógico, onde é mais frequente o SUDEP? O SUDEP é mais frequente em pacientes que têm deficiência cognitiva, que têm crises tônico-crônicas generalizadas, principalmente durante o sono. Mas também são descritos casos de SUDEP em pacientes que não têm, que a frequência de crise não é tão alta, que às vezes não ocorre só durante o sono. Então, se, por exemplo, a gente tem um paciente que tem mais crises durante a noite, a gente sempre orienta. Ou alguém dorme junto com esse paciente, ou esse paciente deixa uma porta aberta, ou tem alguma babá eletrônica, que se ele tiver alguma crise durante a noite, alguém possa perceber se ele voltou. Porque os casos de SUDEP, embora não se saiba por que SUDEP possa ocorrer, provavelmente tem algum problema cardíaco, respiratório, e o que a gente chama um shutdown, quer dizer, uma depressão pós-crise. Na crise tônico-crônica generalizada, se sabe, por exemplo, que logo depois da crise existe um período em que o cérebro fica meio deprimido, é como se ele tivesse atenuado, então ele demora um pouco para recuperar. E isso pode prejudicar, inclusive, a volta da respiração, dos centros respiratórios. Então, esses casos que ocorreram no SUDEP, que são foram vistos, tudo isso, em clínicas de VIDE-EG, que se observou pacientes que tiveram quase SUDEP, e alguns que tiveram SUDEP mesmo se não estava assistido. Então, pacientes que têm crise tônico-crônica generalizada, principalmente à noite, precisam assistência. Ou deixar a porta aberta, ou deixar alguém avisado, porque é uma coisa que pode ocorrer. E o mundo inteiro atualmente fala que nós temos obrigação de alertar nossos pacientes sobre SUDEP, embora às vezes seja difícil a gente, né, porque a grande meta nossa é que os nossos pacientes tenham uma vida o mais normal possível. A gente acha que tem que tomar o remédio, tem que levar uma vida normal, mas existem alguns riscos que a gente tem que alertar, infelizmente. E SUDEP é um deles. Então, lembrar que pode ocorrer com qualquer pessoa, mas é mais comum em pacientes com deficiência cognitiva, muitas crises tônico-crônicas e principalmente crises à noite. Mas o que se observou, por exemplo, é que havia um aumento de SUDEP em mulheres grávidas, em mulheres com epilepsia durante a gravidez. Isso foi feito um trabalho nessa década, observando uma morte em torno de 3 a 8%, maior do que você observa na população em geral. Esse trabalho foi refeito mais recentemente, e novamente se observou que havia 14 desse total de mulheres, 14
faleceram por epilepsia, 11 dessas 14 foram classificadas como SUDEP. Nessa fase, esse número talvez tenha sido tão alto pelo problema da lamotrigina, porque nessa fase ainda se achava que muitas dessas mulheres estavam usando lamotrigina, então se achava que lamotrigina era uma dose segura e provavelmente pela queda do nível sérico, elas tinham crises e levaram a SUDEP. Então pode ser, mas além disso, esse aqui não, esse foi antes. E existe esse trabalho que saiu bem recente, que é bem interessante, que ele tenta analisar quais são os fatores que poderiam ter levado à SUDEP em mulheres com epilepsia. Eles avaliaram as mulheres não só durante a gravidez, mas logo depois do parto e no primeiro ano. Então, eles tiveram 26, nesses períodos, 26 mortes relacionadas à epilepsia no Reino Unido. E o que eles concluíram? Que a maior parte poderia ter sido evitada. Tá? E como ela poderia, quais eram os fatores de riscos para o SUDEP nessas mulheres? É aquilo que a gente falou que dá crise: privação de sono, redução de adesão à medicação, comportamento de alto risco, uso de fármacos antiepiléticos em subdoses. Então, esses eram os principais fatores que poderiam levar a SUDEP nesse trabalho. Então, qual é a importância disso que eles mostraram? O que é importante? Aquilo que eu falei a aula inteira para vocês. A aula inteira. O aconselhamento pré-natal, desde os primeiros estágios do diagnóstico e do tratamento, o planejamento da gravidez, o diagnóstico da gravidez, o planejamento do parto e atendimento pós-parto, reforçar as informações para o paciente e compartilhar as decisões. Então, nesse trabalho, eles observaram que esse seria o melhor meio de evitar SUDEP em mulheres grávidas com epilepsia. Então, tudo isso que eu coloquei aqui para vocês e que é importante, e que nem sempre vocês vão encontrar alguns neurologistas que saibam fazer, mas vocês têm que falar, vocês têm que ver que isso é importante para vocês, que isso vai fazer com que as mulheres com epilepsias grávidas tenham uma pré-concepção e uma gravidez tranquila, e também a pré-concepção. Então, eu não quero engravidar, qual é o anticoncepcional que eu vou tomar? E assim por diante, tá? Então, seguindo isso, tudo isso, assim, era importante lembrar que mais de 90% das mulheres com epilepsia em uso de fármacos antiepiléticos terá filhos saudáveis. Então, a epilepsia não é e nunca será uma contraindicação para que as mulheres não engravidem. Só precisa ser uma gravidez planejada. Tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Tem muitas Doutora, eu tenho epilepsia e a minha crise realmente ela acontece na fase da menstruação, antes da menstruação e durante a menstruação. E um médico ginecologista fez um teste de pôr o Depo-Provera em mim. Eu cheguei a ter 20 crises num dia por causa da Depo-Provera. Aí um neurologista começou a fazer o teste de ver quando era a minha menstruação, porque até então não tinha essa visualização de quando eram as minhas crises. Eu tenho crise desde os 13 anos de idade, eu estou com 50, então não se via. Eu tinha as crises e não se via o porquê dessas crises. Então, eu só fui captar isso mais adulta, que era exatamente que era no período da pré-menstrual e menstrual. E fui ver que era o que a senhora falou, que era justamente na época da menstruação a minha crise. Então, assim, é muito importante a gente saber, nós mulheres, sabermos que isso pode acarretar. A minha crise é mais na fase da menstruação do que nas outras épocas.
Então, isso é... E aí eu tomo clobazam. A minha neuro pede que eu aumente o clobazam na época da menstruação, porque justamente chega na época da menstruação, se eu não tomar o clobazam, a crise chega a ter mais crise do que o normal. Eu acho que essa é uma conduta adequada, por isso que é importante você botar alerta, e às vezes a gente pede para fazer diário de crise. Uma coisa importante é diário de crise, é chato de fazer o diário de crise, mas é importante, porque você vê o dia que você tem, para o médico é importante, eu sei quando você tem mais crise, qual é a sua frequência de crise, por exemplo, se eu mudo uma medicação, é muito importante eu saber o que aconteceu. Então, o diário de crise é uma coisa extremamente importante. Hoje em dia, né, existem até programas no celular para você fazer diário de crise, que é muito bom para vocês, entendeu? Doutora, gostaria de agradecer pela palestra. Nós selecionamos algumas perguntas do Facebook, e uma das nossas participantes, a Juliana Sene, ela comentou que, de fato, ela percebe que tem aumento de crises durante o período pré-menstrual, como a senhora comentou, e ela também comentou que ela acabou engravidando, mesmo fazendo uso do anticoncepcional. Acho que que a senhora poderia fazer algum comentário em relação a isso. E uma outra pessoa comentou sobre o DIU, o que a senhora acha, tanto quanto os anticoncepcionais orais e quanto ao DIU, se é um método contraceptivo eficaz e se seria eficiente no controle das crises antiepiléticas. Bom, em relação ao DIU, eu acho assim que realmente aquelas mulheres que não podem tomar, por exemplo, anticoncepcional oral, ele é um bom método contraceptivo. Não influencia no controle de crises, nem o DIU, nem o CIU, que é o de Mirena, né, não consegue, mas ele é um método anticoncepcional eficaz, né, eu acho que isso é importante. Doutora, referente a pacientes que têm crises ou têm poucas crises, mas assim, têm uma vida muito agitada. Então, seria necessário dizer que esses pacientes, durante a gravidez, deveriam se recolher um pouco mais e sair daquele ritmo que eles têm de trabalho, de vida cotidiana. E segunda pergunta, esses fármacos também atingem os óvulos da mulher, aonde já podem vir com malformação? Bom, em relação a pessoa ser agitada, eu acho que se ela já é agitada, ela pode manter isso durante a gravidez, entendeu? Porque isso é um problema até mais psicológico e do próprio organismo. Se você já é, isso não vai alterar, porque o grande problema é você ter um aumento na frequência de crises. Se isso antes da gravidez não acarreta aumento da frequência, provavelmente não vai acarretar a frequência, um aumento da frequência de crise durante a gravidez. O fato de atingir os óvulos antes, provavelmente não, porque o que acontece é que esses fármacos, eles vão para o sistema nervoso da criança, né? E aí que eles levam ao aparecimento de malformações, e levam toda essa problemática. Existem alguns trabalhos mostrando que algumas mulheres que tiveram filhos tomando valproato, aumentou o risco de ter numa gravidez subsequente. Então, realmente deve levar alguma alteração, mas isso não é ainda nada provado, mas é provável que, se isso já ocorreu em uma gravidez, que ocorra em outra, mas não é descrito. Por exemplo, o fato de você ter tomado valproato, vamos dizer, antes da gravidez, provavelmente isso não existe nada, não existe nem o trabalho dizendo que isso vai ocorrer, provavelmente não. O único que existe é isso, se a mulher já teve um filho mal formado, existe algum trabalho mostrando que isso pode ocorrer em gravidez subsequente. Então, o que se questiona também é se essas mulheres já não teriam uma predisposição genética, tá? Então, você associaria dois fatores.
o do medicamento, que era teratogênico, e da uma predisposição genética daquela pessoa. Porque você vai ver que, apesar de o valproato ser um fármaco mais teratogênico, ele leva a malformação em 8, 9, 10, máximo 10% das mulheres que usam. Até agora, abaixando a dose. Então, por que os outros 90% não nascem mal formados? Então, provavelmente deve ter também alguma coisa genética. Doutora, mais uma pergunta do Facebook. A Erika Reis, ela comentou o seguinte: ela tem epilepsia desde os 9 anos, e hoje ela está com 34 anos, já está no período e entrando no período pré-menstrual. Ela falou que tem crises e fica muito estressada. Ela usa a carbamazepina e o clobazam. Ela comentou se teria algo para amenizar as crises que ela poderia fazer uso. Foi o que eu coloquei aqui, né, no período menstrual. Ela poderia ou aumentar o clobazam, ou aumentar a própria carbamazepina, ou usar algum outro. Existem aqui, inclusive, alguns aconselhamentos de usar outros tipos de medicamento. Aí teria que ver o caso dela, mas eu acho que a primeira coisa, você teria que trabalhar com os fármacos que ela já está em uso, entendeu? Aí, se não desse certo, aí tentar outros tipos, como outros fármacos, algumas coisas. Como assim? Uma outra pessoa do Facebook comentou que durante a gestação, o médico acabou trocando as medicações durante a gestação. Olha, o primeiro conselho é não mudar a medicação durante a gestação. Mesmo se essa paciente estiver tomando valproato, a conduta é não mexer. Porque primeiro já passou o período teratogênico. É lógico que agora a gente sabe que pode ter depois distúrbios cognitivos. Mas você corre o risco de ter crise ou então trocar dos efeitos colaterais de medicação. Então, a conduta é não interromper, não trocar. Quando você vai mexer na medicação, se realmente a paciente continua tendo crise durante a gravidez, aí sim. Você está tomando tal remédio, ela não está controlada, está tendo crise, você tem que mexer. Mas se ela está controlada, está estável, não se mexe na medicação. A outra pergunta é se o fenobarbital e a carbamazepina em associação, eles podem aumentar o fluxo de sangue e isso fazer com que a pessoa apresente mais crises? Olha, eu desconheço, acho que não. Acho que não tem assim, um efeito de aumentar o número de crises. Isso não é descrito. Uma outra pessoa perguntou se existem novos fármacos antiepiléticos que estão para chegar no Brasil e que possam auxiliar nesse tratamento. Bom, existem novos fármacos antiepiléticos que estão para chegar no Brasil, lógico, né? Estão para chegar alguns medicamentos, mas esses medicamentos novos, ainda não se sabe o potencial teratogênico deles, por exemplo, a ser usado em gravidez. Então, está para chegar o perampanel, por exemplo, que é um fármaco que parece bastante eficaz para crises, mas a gente não sabe qual é a eficácia, como eles se comportam durante a gravidez, porque são fármacos novos e esses bancos de gravidez levam anos para serem feitos. Então, esses medicamentos que estão chegando, não dá para saber como vai ser o uso na gravidez. Então, o que se faz? A gente evita de usar esses novos medicamentos durante a gravidez. Né? Você evita porque você não sabe se eles são teratogênicos, muito teratogênicos ou não. Agora uma pergunta minha, eu gostaria de saber se existe alguma evidência de dieta cetogênica durante a gestação, se ela poderia ser viabilizada em associação aos fármacos antiepiléticos, se teria um bom resultado. Olha, que eu saiba, não existe nenhum trabalho sobre dieta cetogênica durante a gravidez, mas eu acho que é uma boa coisa para se pesquisar. Eu vou olhar, vou ver, inclusive a doutora Letícia Sampaio, que trabalha comigo, que é expert em dieta cetogênica, eu acho que
talvez até a ideia é interessante, porque se ele auxilia no controle de crises, eu não vejo nada com que a cetose possa atrapalhar a gravidez, mas eu sinceramente não sei, é uma coisa que eu precisaria rever. Essa também é curiosidade minha. O que acontece se a criança, o bebê tem crise de abstinência, vamos dizer, se ele está sentindo a falta do medicamento, o que a mãe faz se ela não estiver amamentando? Qual é a conduta com esses bebês? Na realidade, a conduta é médica, né? Você tem que dar medicamentos, às vezes até voltar com dose mais baixa do medicamento que ele tomava, ou então para evitar a síndrome de abstinência. Muitas vezes você pode introduzir de uma maneira mais baixa e ir retirando lentamente. Tá? Não tem, assim, mas não é uma coisa frequente, entendeu? Mas pode ocorrer. Então, é uma irritabilidade, que a criança fica muito agitada, não quer mamar, então algumas vezes você tem que voltar a dar uma dose baixa de medicamento. Uma pergunta, né? Meu filho nasceu com paralisia facial, devido eles ter trocado o Gardenal pela Lamotrigina. E até hoje ele mesmo me pergunta, mãe, a Lamotrigina e o Gardenal têm a mesma significação? Porque às vezes ele próprio diz que as faces dele, assim, ele diz que treme o rosto dele, mas ele mesmo está se tratando, ele próprio agora fez uns exames e ele falou assim, mãe, a senhora tomou muito excesso de um medicamento e trocou 2 ou mais vezes da mesma medicação. Eu acho difícil saber se foi isso realmente, né? Porque você vai ver que entre os problemas que estão descritos, primeiro precisa saber o que ele está chamando de paralisia facial. Ele tem desvio de rima, ele tem... Por quê? Está voltando? Mas com que idade foi notada a paralisia facial? Estava nos 6º mês da gravidez, o próprio sistema médico já mandou eu ir diminuindo a quantidade da medicação. Mas depois que 6 meses, o rosto dele deu uma disputa. Aí ele mandou eu não amamentar por causa da medicação. Só ir tirando o leite, diluindo, e dando devagarzinho e fazendo uma prescrição qual era a medicação que eu estava tomando. Para ver. É difícil. Controlada, acho que tem que ser isso. Agora, realmente é difícil saber realmente se foi, né? Existe a possibilidade de ter sido um efeito teratogênico do fármaco? Existe, mas é difícil saber. Doutora, uma pergunta. Eu tomo o clobazam e a carbamazepina, né? E recentemente já estava tomando ácido fólico, já estava tudo, né? Eu tinha planejado essa gravidez e eu acabei tendo um aborto, né? Com 2 meses, mais ou menos. Já tem mais ou menos uns 11 anos, de 10 para 11 anos que eu tomo a medicação. Será que tem alguma coisa a ver esse aborto com a medicação mesmo? Olha, eu acho que é mais provável que não seja do medicamento, porque também a mulher com epilepsia vai ter aborto e filho mal formado como qualquer outro, né? A descrição de aborto não é tão frequente, né? O que se descreve mais com os fármacos antiepiléticos são realmente as malformações. Aparentemente, eles, a não ser crises, no início da gravidez, isso sim, mas as medicações no início da gravidez, elas não funcionam como uma droga abortiva, entendeu? Então, é mais provável que fosse um aborto natural mesmo, né? Doutora, mais uma última pergunta. Eu gostaria de saber, em termos esse conhecimento é muito precioso, né? Nós sabemos que tem um grande desconhecimento no Brasil a respeito especificamente dessas coisas. Como é que isso está sendo disseminado? Não sei se você teria alguma coisa para dizer a respeito disso, por favor. Olha, esse assunto é extremamente discutido.
Para você ter uma ideia, agora no Congresso Paulista de Neurologia, que foi no Guarujá, acho que tiveram umas 3 mesas só sobre epilepsia e gravidez, epilepsia na mulher. Eu acho que é um assunto bastante debatido. A gente percebe, lógico, que existe muita falta de informação, é grande, mas é uma coisa que a gente está todo o tempo, né? Todos os eventos sempre tem alguma coisa, principalmente depois que saiu esse problema da teratogenicidade dos fármacos antiepiléticos. Então, ficou um assunto mais evidente, né? Assim, preocupar todos os problemas, que não é só a teratogenicidade, você tem vários outros problemas que devem ser discutidos durante da mulher com epilepsia nessa faixa, nessa fase. Tanto que agora, por exemplo, a gente vê na internet, algumas dessas orientações para discutir com mulher são páginas que estão na internet. Não só páginas da ILAI, das associações médicas, mas páginas assim comuns que você entra e fala como discutir. Então, eu acho que é um assunto que está realmente sendo debatido, o conhecimento está sendo difundido, é lógico que existe ainda muito para ser feito. Mas acho que depende também da gente e também dos pacientes, né? Isso também os pacientes precisam estar sabendo o que pode acontecer, né? Mas eu acho que realmente é um assunto que está sendo debatido. Nossos agradecimentos à doutora Maísa, que gentilmente veio até aqui e que volte muitas vezes, porque aqui nós formamos uma rede, né, de profissionais, de pessoas com epilepsia, de familiares, e a gente precisa muito desse conhecimento, uniformizar os conceitos no Brasil, aproximar as pessoas daquilo que elas precisam, e a gente sabe que o conhecimento e a informação bem dada, bem fornecida, por pessoas que realmente estão capacitadas, para a gente é ouro. Muito obrigada pela participação de todos.